Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este espaço de conexão e comunicação entre os nossos seres de corpo e alma. Hoje quero te convidar para conversarmos um pouco sobre ansiedade e as necessidades da alma. Qual a relação entre isso? E qual foi a mensagem que eu recebi esta madrugada nas minhas experiências de sono consciente? E aí, você vem? Hoje, aqui e agora, são 29 de maio, de 7 horas e 13 minutos, momento em que vamos ancorar essa energia aqui e agora. É o seguinte, ontem eu fiz um vídeo falando sobre a relação da criatividade, espiritualidade e ponto de equilíbrio. Se você não viu, depois visita o canal e encontra esse vídeo. E o que é que acontece? No momento atual, eu quero compartilhar com você a vida como ela é, a espiritualidade na prática. Porém, uma espiritualidade com muita fundamentação por trás. Fundamentação científica de várias ciências, de vários autores nacionais e principalmente internacionais, assim como todo um conhecimento voltado a o que é essa vivência na prática da espiritualidade. Como a espiritualidade se relaciona com a criatividade. O que a energia criativa tem a ver com o nosso ponto de equilíbrio, a nossa saúde. Então, para exemplificar, para facilitar a nossa conexão e comunicação, até porque nós, humano e espiritual, corpo e alma, precisamos de consciência e referência para poder mapear o que está acontecendo dentro de nós. A gente precisa de uma referência externa para reconhecer em que ponto da jornada a gente se encontra e como a nossa alma vai nos guiar nessa jornada de dentro para fora. Porque dentro da metodologia da comunicação integrada do ser, para viver, amar e deixar viver com a sabedoria do inconsciente, impactando almas para testemunhar o transformar de vidas, a alma é o cliente VIP dessa metodologia, porque ela tem necessidades próprias. Então, vamos abordar deste ponto de vista onde eu tenho a autoridade energética. Tudo bem? Então vamos aos fatos e acontecimentos para que você possa se conectar com a essência da mensagem que eu vou te falar, que eu vou compartilhar aqui. Estou participando de uma mentoria de uma empresa que é responsável pela produção da camisaria, ou seja, das estampas que eu tenho colocado na loja, na minha loja online, Ancorando Ser na Terra. Essas estampas são mensagens codificadas da alma. Cada mensagem codificada, ela vibra numa frequência e nível de consciência. Então, as mensagens que já estão lá, elas foram guiadas e reveladas ao longo do tempo. Então, tem muitas mensagens que eu trago dos livros e outras que eu estou ancorando, canalizando durante o caminho. Então, a parte metodológica e científica, tecnológica, está tudo ok. A questão é, eu sou uma cientista criando uma camisaria. Então, tem necessidades humanas que eu não estou suprindo porque eu não sou designer. Eu não tenho a visão, nem a experiência, nem a autoridade energética na parte estética de muitas das camisas, das estampas, das mensagens codificadas que estão lá. O trem vai passar, mas se incomoda não. Então, o que é que acontece? Durante as lives, né, a consultoria, a mentoria, a minha alma ela vai mapeando e decodificando o ponto cego da comunicação silenciosa e sem palavras nessa integração do corpo e da alma. O fato é que uma outra característica que acontece no meu ser é que eu absorvo, meu campo energético absorve a energia do ambiente,
recebe, absorve, amplifica e devolve. Então é algo que ainda não consegui me proteger dependendo da situação, certo? Então as camisarias, as mensagens codificadas, ela vem para isso também, para ser uma forma de proteção energética, onde através das mensagens codificadas eu mantenho o meu campo energético vibracional e me comunico com a alma do outro. Então, durante a consultoria, minha alma mapeou, e antes de ontem, eu comecei a entrar num campo vibracional mais denso, de conflitos, de barulhos, de sofrimento, que não correspondem mais à minha verdade. Então, nesse momento, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que mergulhar naquele momento da dor, porque eu preciso mapear algumas mensagens codificadas, mapear o ponto cego para trazer para o plano físico, para ancorar no plano físico através da criatividade em ação na energia quântica. Então, antes de ontem, eu estava vibrando num campo muito baixo, muito denso, de sofrimento, que você chega a vivenciar a experiência assim, Deus, me tire daqui que eu não aguento mais esse sofrimento. São sofrimentos existenciais que você não tem motivo para aquilo. Então, é nesse estágio, nessa frequência, que a gente vivencia os diferentes quadros de depressão, que vai ser mais intenso ou menos intenso, a depender da profundidade do corpo da dor, do nível de consciência, do estado de evolução, tá? Então, guarda isso. A depressão é um campo vibracional mais denso e mais lento que a gente está acessando. A ansiedade, que é o tema de hoje, a gente vai para o lado oposto. Então, ontem, o que é que eu fiz? Depois de receber todas as mensagens no campo denso, ontem acordei, eu digo, não, preciso elevar minha frequência, porque ficar nesse negócio aqui não dá para mim. Então, a primeira coisa que eu fiz, 5 horas da manhã, foi acordar, fazer exercício físico do Hitbox e, na sequência, dançar. Então, quando eu estou vivenciando a dança, eu estou trabalhando em mim essa integração das leis universais que está aqui atrás nesta mandala, que integra o nosso ser, corpo, emoção, mente e espírito, nossos centros de inteligência, instintiva, emocional e racional, nossas energias mentais, purifica e eleva o meu campo energético. Ou seja, quando eu vibro nessa unidade, eu estou vivendo o meu estado pleno de ser. Só que ontem eu dancei, eu vim de um campo denso, elevei a frequência, porque na hora que eu estou fazendo atividade física, o Hitbox, eu estou estimulando a produção de mitocôndrias, que é responsável pela liberação de energia. Então, quanto mais eu faço exercícios aeróbicos, eu elevo a minha energia, certo? E a gente precisa trabalhar o corpo para integrar a alma, porque a alma precisa vibrar num campo de energia de prazer humano e espiritual. Então, se eu quero cuidar da minha alma, eu preciso ter a consciência que eu tenho que cuidar do meu corpo. Alimentação, atividade física, contato com a natureza e várias outras formas. Então, tendo essa consciência e essa referência em mim, fiz a Hitbox, fiz a minha dança, fiz uns minutos de meditação, onde eu uso o mantra, eu não sou o que penso com a mente humana, eu sou o que sinto com a manifestação da mente divina unificada em meu ser. Esse é o meu mantra atual. No início era, não sou o que penso, eu sou o que sinto aqui agora. Esse mantra foi revelado durante a minha jornada e está ancorado nos meus livros. Então, na sequência da dança, o que é que eu fiz? Eu gravei o vídeo de ontem, porque estava numa energia produtiva, criativa, e anunciei, olha, hoje o meu trabalho vai ser criar estampas e trabalhar com a criatividade na estampa da camisaria. Bom, o que é que aconteceu? Consegui colocar as mensagens que eu já tinha escrito no papel no computador.
Porém, na hora de criar, não veio nada. Porque eu comecei a perceber em mim excesso de atividade mental, a respiração alterada, angustiada, uma sensação de eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, não vai acontecer. E eu tenho que fazer agora. Então, quando eu começo a perceber esse padrão em mim, eu já reconheço que eu estou vibrando num campo energético mais acelerado que manifesta a característica da ansiedade. Eu digo, opa, não está na hora de manter esse padrão aqui, porque também não é o meu ponto de equilíbrio. Então, nesse momento, eu começo a questionar a minha alma. E aí, como é que a gente vai equilibrar esse campo energético? O que é que eu preciso vivenciar aqui agora para ancorar e integrar este meu campo energético no meu ponto de equilíbrio, no meu estado pleno de ser? Então, veio a motivação de fazer crochê, que eu estou fazendo um top, não um cropped, que é para dar de presente, que já era para ter dado. Então, na hora que eu estou fazendo o crochê, o que é que eu já percebi em mim? É o momento em que, através da energia criativa, vá prestando atenção em tudo que eu estou deixando de pista, viu? Quando eu estou no momento do crochê, eu percebo que a minha mente silencia, a minha respiração se acalma, eu consigo vivenciar esse estado de integração onde as minhas inteligências mentais, elas começam a se harmonizar e vibrar numa unidade. E quanto mais eu me dedico àquele movimento focado, concentrado e repetitivo, estando no momento presente, eu percebo que aquilo me integra e me leva para um estado de consciência mais elevado, ou seja, eu começo a canalizar conhecimentos de um nível de consciência mais elevado, de um tempo futuro ao nosso, de tecnologia mais avançadas. Só que isso eu não aprendi em livros, eu não aprendi em cursos, eu aprendi com a prática diária de tudo aquilo que eu venho questionando a Deus, a espiritualidade, a minha alma ao longo dos anos. Por quê? No passado, eu vivia, como eu falei no vídeo anterior, com triste, infeliz, frustrada e com um quadro de depressão silencioso, mas que eu não comentava com ninguém. Então, esse quadro não condizia com a vida que eu tinha de conquista, de realizações, de vida familiar. Eu não tinha motivos. Então, foi essa incompatibilidade de vida humana e aquilo que eu estava vivenciando nas realizações terrenas que não bate comigo, né? O que é que está faltando? Então, foi essa busca ao longo desses anos que eu aprendi, olha, mas porque eu estou sendo guiada, hein, galera? Não é um conhecimento lógico humano, é um conhecimento prático, vivencial, onde, ao obedecer as guianças da alma, eu consigo aprender como eu funciono para viver esse estado pleno de ser. Só que, como todo esse conhecimento se baseia em leis espirituais, leis universais, ele não serve só para mim, serve para qualquer ser espiritual vivendo a experiência humana. Então, hoje, na minha vivência de sono consciente, o que é sono consciente? São experiências que a gente tem no plano sutil, no plano espiritual, no nível de consciência elevado, enquanto a gente está dormindo em sono profundo. Então, a gente tem os sonhos, as vivências, mas a gente sabe que está dormindo. Então, quando acorda, a gente já ancora, registra o que foi a experiência para não esquecer. Então, você pode gravar o áudio no celular ou escrever no papel. Inicialmente, a gente não entende muito qual é a mensagem codificada, sagrada que está sendo realizada, manifestada. Mas com a prática, você já consegue decodificar tudo isso. No meu livro 1, você tem essa experiência didática de como tudo isso funciona, tá? Em todos os livros eu sempre partilho essas experiências
espirituais. Eu tenho 3 livros publicados e o 4º será publicado esse ano. Então, qual foi a mensagem de hoje? A mensagem foi: estamos aqui para aprender a ser. Ponto. Estamos aqui para aprender a ser. Então, quando eu recebi a mensagem, eu parei para observar qual a sequência dos acontecimentos me trouxeram para canalizar e ancorar essa mensagem, que vai se transformar numa estampa por ser uma mensagem codificada no nível de consciência mais elevado, para quem vibraciona nessa frequência e nível de consciência. Então foi quando eu percebi os acontecimentos dos últimos dias da minha vida. A vida, os acontecimentos têm trazido oportunidades de tomar consciência que eu ainda tenho ligações com pendências do passado que eu preciso romper para vivenciar apenas o fruto do momento presente, que é a vida una, os frutos e prazeres da vida una. Só que esses acontecimentos, eles têm me levado a situações que, humanamente, a gente se sente humilhado, mas espiritualmente a gente se sente liberto dos condicionamentos humanos. Então, passar pelos vários desafios, não só agora, mas nos últimos 15 anos, me traz autoridade energética para compartilhar com vocês que os acontecimentos, eles trazem mensagens codificadas do que a gente precisa tomar consciência para vivenciar de cura, de dentro para fora, guiado pela nossa alma. Só que a nossa humanidade tem que querer conhecer a própria alma e ser uma com ela, para aprender a ouvir e obedecer de forma incondicional e ilimitada. Uma vez que vêm os acontecimentos, ele é acompanhado de desafios. Quando eu estou no meu estado de alerta, opa, aqui tem algo que eu preciso aprender, integrar e transcender, é a hora que esses desafios se tornam oportunidades. Oportunidades de crescimentos, oportunidades de cura, oportunidades de conexão, oportunidades de evolução. Então, quando eu chego nesse estado de, opa, tem oportunidades aqui, eu já começo a estar mais presente e consciente para observar as canalizações de transcendência, que é a gente sair desse nível de consciência humano e acessar esse nível de consciência espiritual mais elevado. Então, a partir da transcendência, a gente começa a ancorar. Esse ancoramento, ou seja, eu estou trazendo de um plano superior de consciência para o plano físico, que é um plano mais denso, mas eu tenho que manter essa mensagem sagrada nessa frequência aqui na Terra. Então é o que se chama de viver o céu na Terra. Então, neste momento é onde entra o quê? A criatividade. Ou seja, eu preciso usar a energia criativa que sou guiada de dentro para fora pela verdade da minha alma desperta ou Deus em mim, eu superior, Espírito Santo. Cada um vai ter a sua referência. O que importa é que você entenda que é um nível da sua verdade existencial no nível de consciência mais elevado que está guiando esse processo. Então, neste momento da transcendência, que a gente vivencia essa integração do espiritual no humano, somos guiados a materializar a criatividade. Então, neste contexto do que eu estou vivenciando, este ancoramento está acontecendo através de quê? Da realização de novas estampas com mensagens codificadas em vários níveis de consciências e frequências. Os vídeos que eu quero, a partir de agora, criar como rotina a gravação diária após a minha dinâmica de fazer exercício físico,
fazer a minha meditação, fazer a minha dança, venho aqui e materializo, ancoro esses aprendizados para que ele possa impactar almas e assim testemunharmos o transformar de vidas, para que, então, ancorando os desenhos, os vídeos, e quando eu termino aqui eu vou fazer o quê? Eu vou para as atividades domésticas até voltar para a criatividade. Então, eu me programo. Tem um capítulo do novo livro que diz assim, a vida fora do planejado. Quando eu quero viver, como eu quero viver para fazer a vontade de Deus na vida prática e nos negócios, eu posso até planejar, mas nada vai acontecer como planejado. A vida é fora do planejado. Então acontece essa semana eu vou estudar violão, eu vou trabalhar com a criatividade com os desenhos, eu vou pintar aquarela, só que aí quando chega o dia eu percebo que a energia vibracional, a motivação interna, a guiança da alma não está para aquilo que eu planejei, porque é uma forma de tirar a nossa energia mental do controle. Nós temos múltiplas inteligências e para vivenciar esse estado pleno de ser, que é a integração, a alma precisa nos liderar. E quando a nossa alma nos lidera nessa frequência de prazer espiritual elevado, a mente humana silencia. Então nós estamos num momento humano evolutivo em que a depressão, a ansiedade, os transtornos de saúde mental hoje é um problema de saúde pública mundial. Tanto é que o Ministério do Trabalho hoje criou uma lei onde as empresas elas são obrigadas a investirem na saúde mental dos seus funcionários e tem que comprovar este investimento na saúde mental dos funcionários. Por quê? Porque a incidência de afastamento do trabalho por transtornos mentais tem aumentado nos últimos anos. Basta você pesquisar aí na internet que você vai ver a incidência disso. Se eu não me engano, eu coloquei um post sobre liderança no meu perfil, @KarineBandeira7, falando sobre isso, tá? Colocando a imagem da estatística dessa incidência de afastamento do trabalho. Então, se você vivencia a experiência da ansiedade, o que é que você precisa aprender sobre a sua fisiologia energética, multissensorial, multidimensional do corpo e da alma nesses momentos? É que o seu campo energético está vibrando de uma forma desintegrada e muito acelerada. Então, esse aceleramento de pensamentos, de respiração, que gera o que? Angústia. Eu tenho que fazer tudo de uma vez só, senão não dá conta, senão não vai acontecer. E fica faltando ar, e vem ansiedade de medos e angústias. Para nesse momento e diz, opa, peraí, meu campo desintegrou. Como é que eu posso integrá-lo aqui e agora? Alma, o que é que você me guia? O que é que você precisa de prazer para a gente acalmar o nosso campo energético, encontrar o nosso ponto de equilíbrio? Então, tem vezes que eu simplesmente só deito ou na cama ou no chão. Paro tudo. E só fico atenta à respiração lenta, suave, profunda abaixo do umbigo. Tomo consciência de cada parte do meu corpo. Pé direito, pé esquerdo, panturrilha direita, esquerda. Eu vou sentindo o corpo até chegar no nível de sentir o fluxo sanguíneo no meu corpo, fluindo dos meus pés até a cabeça. Então, nesse momento, eu consigo sentir a energia vibracional se acalmando. Até que chega um momento que a respiração muda. Tem momentos que eu chego até a dormir, a integrar nessas experiências e acessar essas realidades sutis. Outras não, eu só consigo respirar no meu ponto de equilíbrio. Então, quando eu consigo isso, eu digo, agora tá tudo bem, agora eu posso levantar e seguir o fluxo. Outras vezes, isso não é suficiente, porque o excesso de energia mental, de pensamentos, de criatividade está tão intenso que eu não dou conta.
Então, às vezes eu estou fazendo atividade doméstica, eu começo a ter vários insights, eu começo a escrever no papel todinho. Só que eu sei que não é a hora de materializar, por conta da vibração, da ansiedade. Se eu fizer ali, só vai dar merda. Então, tem outros momentos que nem isso vai dar conta. Eu tenho que entrar na criatividade. Então, pode ser uma pintura em aquarela, pode ser o crochê, pode ser corte e costura, pode ser bordado, pode ser escrever à mão livre todos os pensamentos, sentimentos, questionamentos que eu estou vivenciando. Então, para cada momento que eu estou vivenciando esse estado vibracional de ansiedade acelerado, existe uma necessidade específica da alma para que eu possa vivenciar o acalmar, o integrar, reviver esse estado pleno de ser. Por isso, a mensagem desta madrugada: estamos aqui para aprender a ser. O nosso condicionamento humano é para sempre viver no fazer, 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 fazer. E não é para isso que nós estamos aqui. Nós vamos fazer sim, mas depois de ser. Aprender a ser, viver a nossa verdade de ser. Eu estou gravando este vídeo na energia do fazer, mas para fazer, eu primeiro tive que encontrar o meu estado pleno de ser. Certo? Estou corizando aqui, desculpa estar sempre mexendo no olho ou no nariz. Maceió, estou em Maceió, Alagoas, o tempo está oscilando muito. Então, porque está na nossa época de inverno, desculpa, tá, chove, para, e hoje já teve várias chuvas, já parou. Então, enfim, vamos lá, retomar. Então, se você passa por desafios de depressão, o raciocínio é: eu estou vibrando num campo muito denso, muito lento de sofrimento. Então, nesse estado vibracional, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar a minha frequência. Então, para eu elevar a minha frequência, o que é que eu preciso fazer para sair desse estágio de sofrimento? Atividades aeróbicas. Elevar a ativação da mitocôndria. Você pode dançar, você pode pular, você pode fazer um passeio de bike, você pode remar, você pode ir para a academia, mas você tem que estar presente no seu corpo. Você tem que fazer coisas que te dê prazer. Então, se você vai para a academia, bota uma playlist que eleve a sua frequência, que faça você cantar, dançar, se divertir. Então, os extremos, eles têm cada um sua fisiologia. E, por conta disso, tem necessidades diferentes de ação. Então, se eu estou na depressão, no estado mais denso, eu vou fazer o quê? Elevar a minha frequência. Se eu estou na ansiedade, vibrando numa frequência acelerada, muito intensa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acalmar essa energia. Eu tenho que desacelerar. Então, eu estou fazendo a jornada para encontrar o quê? O ponto de equilíbrio, o caminho do meio, nem acelerado e nem lento. E isso serve, gente, para aqueles que estão com pensamentos destrutivos, com pensamentos de desistir da existência terrena porque não consegue mais vivenciar os conflitos e sofrimentos. Então, a falta de consciência e referência humana e espiritual de quem nós somos e como funcionamos, humano e espiritualmente, é o que nos leva a vivenciar esses desafios na nossa vida prática, que nos desintegra, desequilibra e manifesta as doenças no corpo físico, emocional, mental e espiritual. Então, a mensagem de hoje é: estamos aqui para aprender a ser. E o aprender a ser vem dessas experiências práticas do dia a dia, a vida como ela é, reconhecendo qual é o nosso ponto de equilíbrio. Se eu não estou no meu ponto de equilíbrio, no meu estado pleno de ser, com paz interior, com serenidade, com plenitude, eu estou num desses campos. Ou estou acelerado na ansiedade, ou estou denso na depressão. Às vezes a gente tem um padrão tão lento de negatividade que
a gente não reconhece como sendo uma depressão, mas pelos frutos é sempre conflito, é sempre problema, é sempre reclamação. Você vai ver em que campo vibracional você está ressoando. Então, diante disso, eu quero te fazer um convite. A camisaria Ancorando-se na Terra é um convite para que você vivencie o tema da nossa coleção, A Voz do Silêncio. Uma experiência para ver, ouvir e sentir a jornada da alma para viver os prazeres da vida una. Preste atenção, a vivência é gratuita, a compra é opcional. Então, como é que ela funciona? Você vai entrar lá no site e vai observar as estampas. Lembre-se, cada estampa é uma mensagem codificada que vibra numa frequência e nível de consciência. A brincadeira é: encontre a sua frequência. Aquilo que você sente que te equilibra, que ressoa na sua verdade. Não tem que ter lógica, não vai ter lógica. Na realidade, a camisaria trabalha na lógica da alma. Então, é para que você esteja presente, ver, ouvir e sentir. Ou seja, as experiências multissensoriais que você vai vivenciar, vai reconhecer quais são os frutos daquela frequência que te conecta, que reverbera em seu ser, que te integra, que te ancora, certo? Achou? Ok, você pode só olhar para ela todos os dias, você pode salvar a imagem dela e tá tudo certo. Só invista, só empreenda a sua energia financeira quando você sentir que é o seu momento, que a sua alma te guia por um propósito maior. As motivações da camisaria, você vai ter 2 lives onde eu mostro qual é o propósito dessas mensagens codificadas. Tem a live Medicina da Alma, através da comunicação integrada do ser, como é que ela funciona, e como funciona uma empresa espiritual projetada pelo plano espiritual na prática. Está aqui no canal do YouTube. Então, se você quer se conectar com a profundidade do conhecimento que está por trás de tudo que eu compartilhei com você aqui, e através das suas experiências na camisaria, o conteúdo você encontra depois, tá? Primeiro eu sugiro, vá na camisaria, tenha suas experiências e quando for o momento que a tua alma te guiar, assista a live. Dentro do meu projeto Viver, Amar e Deixar Viver com a Sabedoria do Inconsciente através da comunicação da alma, na energia do prazer humano e espiritual elevado, para impactar almas e testemunharmos o transformar de vida, existe o mapa da alma, que é uma proposta vivencial onde a sua alma vai te guiar para que ela possa se nutrir energeticamente e mapear através de consciência e referência o ponto cego do que ela precisa vivenciar na sua jornada de integração consciente do ser. Então, o mapa da alma é gratuito. Dentro do mapa da alma, você vai ter o site Karine Bandeira, que tem livros, alguns deles gratuitos. Então, toda a estrutura da comunicação integrada do ser, ela tem 90% do meu conhecimento gratuito, porque a alma não se movimenta por valores humanos. Ela precisa se conectar com algo que traga sentido e propósito existencial. E assim, ela se coloca em movimento. Então, este é o meu convite de hoje para que você, que tem passado por desafios de ansiedade ou depressão, de alguns problemas, transtornos de saúde mental, tem a síndrome do pânico, tem tantas outras, tem transtorno de ansiedade global. Eu já tive uma pessoa que assistiu uma palestra minha, que já estava nesse padrão, nesse diagnóstico, acho que mais de 6 meses, e depois que ela vivenciou a palestra, a alma dela decodificou as mensagens recebidas e começou a entrar em ação. E ela conseguiu ter uma percepção consciente da mudança do estado de ser dela, do campo vibracional, de se colocar em movimento em coisas que ela não conseguia mais, porque ela não saía de casa, não saía da cama.
E uma semana depois ela mandou para mim o depoimento: Karine, eu não tinha percebido quanto a sua palestra impactou a minha vida, até minha sogra dizer: olha, que bom que você está de volta, você está divertida, você está indo atrás das suas coisas, do seu trabalho. Ela disse: eu percebi que eu tive mudança, mas não que chegou no nível que as pessoas ao meu redor tinham percebido. Então, gente, esse espaço da comunicação integrada do ser é para impactar almas e testemunhar o transformar de vidas. Mas isso só será possível se você, na sua humanidade, tiver a decisão, tomar a decisão consciente de querer conhecer a sua alma, ser uma com ela e aprender a ouvir e obedecer de forma incondicional e limitada. A alma é um ser vivo que tem necessidades próprias. Então, quando a gente está em desequilíbrio, entenda-se que a nossa alma está com frustrações das necessidades dela, nas múltiplas dimensões, nas múltiplas funcionamentos de inteligência, no campo energético vibracional. Então não adianta, por exemplo, eu fazer só a acupuntura que está trabalhando o campo energético se eu não tenho consciência que eu tenho uma alma que ela tem necessidades. Eu sempre vou desintegrar, porque a base de todo o nosso equilíbrio é: eu preciso conhecer quem eu sou, como eu funciono, o que é que vim fazer aqui. Então, se eu estou ainda na consciência de que eu sou um ser humano que pode ou não ter uma alma, então os desafios vão vir até que você chegue no nível de consciência de eu sou um ser espiritual que veio vivenciar a experiência humana para aprender e evoluir. Então, a depender do nível de consciência, de despertar da consciência que você se encontra, os desafios, as manifestações serão de forma diferente. O fato é, quer viver o teu estado pleno de ser? Como foi a mensagem de hoje? Nós estamos aqui para aprender a ser. E este é o meu compromisso de compartilhar tudo aquilo que eu tenho vivenciado na prática, na espiritualidade, na prática da vida como ela é. Porém, com muita fundamentação científica por trás. Tá bom? Então, hoje, esta foi a âncora. Vamos ver o que temos para amanhã. Tá bom? Um beijo em seu amoroso ser. Feliz vida para todos nós. Que Deus nos guie no amor e na sabedoria divina por um propósito maior. Fui!